da consulta e da carga dos autos. Quando você fala consulta, você tem que lembrar que em direito constitucional você estudou sobre a questão do acesso à informação, direito à informação. Consultar um processo é ter direito à informação. E você viu também em processo civil algumas situações em que requer de você, no processo civil, segredo de justiça, não é? Então, como que fica o meu direito à informação, segredo de justiça, processo eletrônico? Como que eu consigo conjugar todas essas informações num único local e num único momento? Observem que o artigo 157, ele fala que todo acesso feito ao processo, pode ser um processo judicial, um processo administrativo, se não estiver sujeito a segredo de justiça, é assegurado a quem? É assegurado aos advogados, aos estagiários de direito, ao público em geral, está dizendo, todo mundo pode consultar o processo, por meio de exame onde? Em balcão do ofício de justiça, ou se for uma sessão administrativa, podendo ser tomado apontamentos, solicitadas cópias reprográficas, bem como utilizado scanner portátil ou máquina fotográfica. Vedado nessas hipóteses o desencarte das peças processuais para reprodução. Então ele está dizendo o seguinte, olha, eu nem destaquei a palavrinha mesmo sem procuração. A consulta dos autos pode ser feita porque é um processo público, né? Informação pública. Se não está em segredo de justiça, mesmo que você não tenha procuração, você pode consultar. Só que você vai consultar no balcão do fórum, ok? Você vai folhear e você não pode desencartar, ou seja, você não pode abrir o processo e separar as folhas deste processo. Essa é a ideia que está sendo estabelecida aqui no artigo 157. Tudo bem? Então, no 157, ele coloca essas observações. Logo em seguida, ele fala que escrivães judiciais e chefes de seção judiciária manterão, pessoalmente ou mediante um servidor designado, vigilância sobre os autos do processo, sobretudo quando seu exame por qualquer pessoa. Eu não posso dar o processo para alguém consultá-lo, virar as costas e deixar o cara lá. Você vai manter uma vigilância porque você é responsável pelo processo. A pessoa vai folhear, a pessoa vai conduzir o processo, mas você é responsável pelo processo. O artigo 158 ele é gigante, mas é um dos mais importantes. Costumo dizer que este passo, né? Esse vídeo é um dos mais importantes porque esse é um assunto que aparece em todas as provas de escrevente. Então eu tenho que ir com você bem devagarzinho, passo a passo, leitura a leitura e separando aqui. Vou mudar até a cor. Não vou colocar marca-texto. Vem comigo. Eu vou colocar aqui, ó, caneta, para ficar mais fácil, tá bom? Olhem só. Toda vez que você fala de acesso aos autos, de novo, que não corram em segredo de justiça. Então, detalhe. Se for segredo de justiça, é restrito às partes e aos seus advogados, certo? Se não tem segredo de justiça, eles podem ser consultados por advogados, estagiários de direito, regularmente inscritos na OAB, que não tenham sido constituídos procuradores de qualquer das partes, retirar os autos para cópia pelo período de 1 hora. Observem que o artigo anterior ele fala da consulta no balcão. E a consulta no balcão ela é mais genérica. Pode advogados, estagiários, qualquer pessoa. Agora, quando você fala para fazer carga pelo período de 1 hora, mediante controle físico, tem que ser advogado ou estagiários de direito regularmente inscrito, tá? Então essa é a regrinha. Aí ele fala que você, como servidor, tem que consultar lá o sítio da Ordem dos Advogados, entra lá no site da OAB e veja se o cara realmente é advogado, pede a carteirinha da OAB dele e assim sucessivamente, tá? Tomando cautela para que seja efetivado o que nós chamamos de carga rápida.
É um artigo grande, mas é isso. O 157 fala consulta no balcão, 158, movimentação física, período de 1 hora. Tudo bem? Vem comigo, vamos lá. Ainda, essa carga rápida de que trata o artigo também pode ser concedida a uma pessoa credenciada pelo advogado, não sendo dispensada a consulta ao sítio da OAB. Então tem que consultar do mesmo jeito. Cuidado que a Vunesp brinca com esse não sendo aqui, tá bom? O preposto deverá apresentar, além da autorização prevista, o respectivo documento de identidade. Estou dizendo o seguinte, olha, o advogado nomeou um preposto para que ele pudesse consultar o processo. Mesmo assim, eu vou consultar o site da OAB para ver se esse advogado que nomeou tem legitimidade. E o preposto ele vai me apresentar essa carta e um documento de identidade. Então, estou nomeando alguém para fazer uma carga rápida. O parágrafo único fala que é possível a nomeação desse preposto sem problema nenhum. Tá bom? Então, essa é a ideia central do parágrafo único. Agora, quando você tem casos complexos ou tem muita gente envolvida, né, que a gente chama de pluralidade de interesse, para que não seja prejudicado o andamento do feito, e nem o acesso aos autos, fica autorizada a retirada de cópias de todo o feito. Então fica autorizada cópia de todos os feitos, tá? Que fica à disposição para consulta. Agora, se eu tenho uma situação que é segredo de justiça, cabe a quem o processo? Cabe consulta às partes, olha o pronome possessivo, e aos seus procuradores. Que são pessoas devidamente constituídos, tá? E aos seus procuradores. Então, na hipótese de processo que corre em segredo de justiça, o seu exame em cartório será restrito às partes e aos seus procuradores, estes devidamente constituídos. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Agora, existem entidades como faculdades, né, que eles prestam serviço de assistência judiciária. Então aqui em Ribeirão Preto nós temos 4 faculdades de direito. E essas faculdades prestam assistência judiciária através dos futuros advogados e de alguém que os assiste. Agora olha que interessante. O parágrafo 1º fala que as entidades que reconhecidamente serviço, que é o serviço de assistência judiciária, poderão, por intermédio de advogado, com procuração nos autos, autorizar a consulta de processo que tramita em segredo de justiça em cartório pelos acadêmicos de direito não inscritos na OAB. Então veja bem, se tem uma entidade de assistência judiciária que está representada por advogado, pode, nessa situação, autorizar a consulta de processo que tramitam em segredo de justiça pelos acadêmicos de direito. E observe que esse acadêmico em direito ele não é inscrito na OAB. Ele é um bacharel que está ali fazendo um estágio, tá? Só que aí eu tenho que ter o controle de número do seu RG, nome das partes, processo que se refere à autorização, né? E que será juntado tudo ao processo posteriormente. Tudo bem? Agora, se você tem um processo que está em segredo de justiça, esse processo segredo de justiça não pode ser consultado por estagiários, que são aqueles não inscritos ou com inscrição vencida na OAB. Tá bom? Então, cuidado com isso. Quando você fala de processos segredo de justiça, você vai pensar estagiários não inscritos ou com inscrição vencida na OAB. Isso é essencial e você tem que saber. Falando de carga dos autos, para a gente finalizar aqui no artigo 161 e o seu parágrafo, fica só no 161.
Carga de autos judiciais, né, é aquele que está em andamento, só pode ser feito por advogado. Então, fazer carga de autos. Chegou lá, doutor, eu quero retirar o processo. Ah, então tá bom, vou lá no seu cartório, na sua vara, retiro os autos, ok? Quem pode? Unicamente os advogados ou estagiários de direito regularmente inscritos, constituídos por procuradores de alguma das partes. Agora, ressalvado nos processos findos, aqueles que já finalizaram, que não estejam sujeitos a segredo de justiça, a carga por advogado mesmo sem procuração, pelo prazo de 10 dias. Então vamos lá. Você que é advogado, você pode fazer carga dos autos. Eu que não sou advogado seu, posso consultar o processo, mas eu não posso retirar ele de lá. Retirar é só para os advogados ou estagiários devidamente inscritos. Tudo bem? Agora, se o processo já finalizou, qualquer advogado pode tirar ele de lá. Qualquer advogado, tá? E o detalhe do artigo 161, ele fala assim, ó, mesmo, olha que lindo, mesmo sem procuração. Mesmo sem procuração. E qual o prazo que ele pode retirar? Pelo prazo de 10 dias. Pelo prazo de 10 dias. Tudo bem? Continuo no artigo 161, mas lá no próximo vídeo. Vai tomar um cafezinho, dar uma lida e vem comigo. A guerra continua.